Salve, salve, torcedor Alviverde. Sim, o Palmeiras mais uma vez foi prejudicado pela arbitragem. A gente vai trazer um corte aqui do troca de passe. Primeiro o Mansur vai analisar o problema que a data FIFA tem causado tanto ao Palmeiras e ao Flamengo. E aí na sequência a gente vai trazer o PC analisando primeiro o lance que deram pênalti para o Flamengo, que é bem parecido com o lance que não deram pênalti para o nosso Verdão. Então a arbitragem está escancaradamente só marcando as coisas agora para o Flamengo e não marca mais nada para o nosso Verdão. Então, sem mais delongas, a gente vai tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. A gente tem que tomar muito cuidado com o comentário, com algumas análises hoje. Por quê? Porque é muito fácil a gente esquecer que o Vitória, que precisava tentar um ponto em São Paulo, consegue o ponto e consegue, com os seus méritos, a sua maneira, se defendendo diante do Palmeiras, e que o Fluminense, o primeiro tempo do Fluminense, o Fluminense poderia ter sentenciado o jogo definitivamente, porque teve oportunidades para isso. O Fluminense jogou uma partida muito boa e no segundo tempo, defensivamente, foi muito bem contra o Flamengo. Esquecer que porque o Fluminense pode ganhar do Flamengo a qualquer momento, pode, o clássico pode. O Fluminense ganhou muitas vezes do Flamengo nos últimos anos, mesmo com o Flamengo tendo elencos estelares e muito caros, e mais caros do que o do Fluminense. O Vitória, como qualquer outro clube do Campeonato Brasileiro, e o brasileiro é difícil por causa disso, ele pode arrancar um empate do Palmeiras, ele pode fazer com que um dos candidatos ao título tropece. Tudo isso pode acontecer. Agora, não é coincidência o que está acontecendo nessa reta final com o Flamengo e Palmeiras. E aí é preciso dar um alerta. Assim. Ontem à noite, no início da noite aqui no Brasil, o Danilo, que entrou em campo, o Alexandre, que não entrou, o Vitor Roque, que entrou em campo no meio do jogo do Palmeiras, estavam na França. Hoje, meia-noite e meia, no horário brasileiro, meia hora desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025, o Carrascal, que jogou, o Plata, que entrou, o Gustavo Gomes, que entrou, estavam todos nos Estados Unidos jogando futebol. E estavam em campo hoje. Sem contar que Flamengo e Palmeiras chegam a essa altura da temporada extenuados. Teve Mundial de Clubes no meio, com uma exigência altíssima. Então, enquanto isso, tem lesões acontecendo. O Flamengo não tinha o Pedro, o Flamengo hoje não pôde usar o Arrascaeta por causa da data FIFA também. O Palmeiras só pôde usar um pedaço do Vitor Roque, não usou o Sousa, que também estava nesse jogo que terminou hoje, meia-noite e meia, o jogo do Paraguai, que foi com o México. O que o futebol brasileiro faz é fazer com que os seus principais times, que já jogaram melhor em outros momentos da temporada, os dois, cheguem ao final da temporada longe de praticar o melhor futebol que eles possam. Isso serve de alerta, por quê? Daqui a pouco mais de uma semana, daqui a 10 dias, a gente vai ter um jogo que é o jogo mais esperado do futebol brasileiro em muitos anos, que é também uma propaganda para fora do Brasil. A América do Sul já sabe bem da realidade, mas hoje a final da Libertadores é um jogo transmitido para vários países. Uma propaganda do que o futebol brasileiro hoje é capaz de apresentar. Do jogo. E é muito possível, não digo provável, mas é possível e não será surpresa se Flamengo e Palmeiras fizerem um jogo muito pior do que eles são capazes de fazer. Porque eles chegam a essa altura da temporada no limite, administrando jogadores esgotados, administrando jogadores lesionados, jogadores distantes da sua melhor possibilidade de rendimento. Isso é criminoso. Ano que vem melhora? Melhora. Mas a Copa do Mundo também é longa, tem Copa do Mundo no meio, esse ano teve Mundial de Clubes, o calendário brasileiro melhora um pouco, mas ocasiões como a de hoje, do jogo colado na data FIFA, ainda vão acontecer. Esse problema que a gente viveu hoje, o futebol brasileiro viveu hoje, e outras equipes pelo Brasil, que a gente está concentrando na disputa do título, esse problema vai continuar acontecendo. É bom a gente ter em mente que 2026 não resolve essa questão. Então, enfim, méritos do Fluminense, méritos do Vitória, e ao mesmo tempo as coisas podem coexistir. Mais uma vez, o futebol brasileiro sabota alguns dos seus melhores times.
É isso. Historicamente tem sido assim, né? A ver se no ano que vem pelo menos a gente tem uma melhora. Vamos ao próximo lance então, um lance em que o Palmeiras pediu um pênalti. Quando o William Oliveira, no cruzamento da direita, o William Oliveira agacha o corpo e acaba tocando com o ombro, né? É isso. A movimentação do William Oliveira é importante porque a bola está um pouquinho distante dele, mas independente... Pensei que a gente acabou pulando o René, né? Pênalti. O pênalti até marcado, porque... O pênalti marcado. Vamos tirar do Palmeiras, por favor? Eu me confundi aqui, como a gente mostrou antes. A gente vai falar sobre esse lance já. Para não trocar de jogo antes da hora, vamos ao lance do pênalti marcado, né? Aí sim, um braço do René. É isso, porque são dois lances, inclusive, até parecido pela ação do jogador e o que o árbitro de campo e também o VAR precisa analisar nesse tipo de jogada é o ponto de contato, né? A gente vai lá para o lance agora do René, a bola é cruzada pelo Léo Pereira, tem um desvio à defesa do Fábio, e aí no chute do Saul tem essa ação do René, ele sai até batendo no peito, mas a bola bate claramente no braço dele, o árbitro em campo não percebeu, e aí o trabalho do VAR é buscar ponto de contato. Aonde essa bola bateu, né? E aí com a câmera de trás do gol, não tinha uma câmera do outro lado do campo, até tem a da linha, né, do gol, mas um pouco mais distante, mas aí com a microcâmera e nessa também bem fechada, dá para perceber que a bola bate, inclusive esse foi o ângulo que o VAR utilizou no momento da chamada, essa de trás do gol, né? Porque o René falha ali no chute do Saul, ele vai com o braço direito, tem até uma ação ali, né? Lá ampliando eu diria que pegou no espaço, ampliando o espaço do corpo ali, e aí com o auxílio do VAR, claramente ele tem esse movimento ampliando o espaço do corpo. E aí tem esse contato, para mim, pênalti, uma boa ação. Cara, você vê uns apagão que o ser humano tem, um troço muito louco. Pra que eu vou fazer? Ele já vai fazer isso pra se autodefender. Não é um movimento que eu tenho que pular. Tantos momentos você consegue esconder o braço aí. Pênalti, não tem como. E acho que ele abriu para ampliar só. É pênalti pela regra. Ele botar o corpo na frente da ele bola. Ele está desequilibrado. Está desequilibrado o braço. Ninguém consegue fazer alguns movimentos com o braço colado. Eu acho que ele quis dar uma cotovelada na bola. E aí tem uma ampliação do espaço, né? Que o Davi, que está aqui do lado esquerdo, não vai buscar, né? E normalmente esse tipo de jogada você tem que estar na linha da bola. Olha só, como ele está aqui na meia-lua, não teve o ângulo para tomar a decisão, mas o VAR, avaliando a jogada, recomendou a revisão e o pênalti foi bem marcado. Pois é. Bom, PC, vamos ao lance então que é similar. Agora no jogo do Allianz Parque, né? É um pênalti pedido para o Palmeiras e que acabou não marcado. É isso, no Palmeiras e Vitória, jogo apitado pelo Lucas Torezin e que teve a avaliação do VAR lá do Rodolfo Tosca, essa bola cruzada pelo Bruno Fux. Tem a ação ali bem perigosa do William Oliveira, mas é o que a gente sempre fala que é o que o VAR deve avaliar, é ponto de contato, né? E aí a imagem mais de frente percebe-se que a bola bateu no ombro, apesar de todo aquele movimento do William Oliveira, mas a bola bateu no ombro dele. O movimento é horrível, né, pessoal? O movimento é muito arriscado, correu muito risco, mas agora com o ângulo parado, fechado, olha só, a bola bate no ombro dele e ela até volta, assim, ela pega na parte permitida ali. Teve mais sorte do que juízo. Mais sorte, correu um risco muito grande. Ela pega 10 centímetros para baixo. Mais abaixa, embaixo do ponto inferior, aí sim seria pênalti, mas ela bate no ombro, olha só como ela pega no ombro. E aí, essa é a parte permitida pela regra. Um pouquinho para baixo era pênalti. É isso, mas acho que pegou no ombro, né? Ombro. Palmeiras, a verdade é que perdeu uma oportunidade de empatar com o Flamengo em pontos e no frigir dos ovos ainda conseguiu diminuir a diferença. Diminuiu para não muda muita coisa em termos de campanha, né? Se a gente pensar... Por que você... Muda, porque com a diferença de 3 pontos, o Flamengo tinha direito a um empate. E o Palmeiras não o alcançava. Como o Palmeiras tem a vantagem das vitórias, o Flamengo não tem mais o direito a um empate. Exato. Essa é a grande mudança. É verdade, há uma mudança, então melhora um pouco a situação. Parabéns pela sua correção ao Felipe Diniz. O Mansur sempre... Eventual. O Felipe quase não se equivoca. Mas é pertinente. É tão raro ele se equivocar que a gente tem que aproveitar o momento. Ele só não é democrático na seleção, mas no resto Agora, falando do jogo, um jogo muito abaixo do Palmeiras, assim como o do Flamengo hoje contra o Fluminense, o Palmeiras também não jogou bem contra o Vitória. O começo até foi bom, parecia que seria um jogo de imposição. Você estava se encontrando assim. A jogada do Alan, esse moleque, meu Deus do céu.
Esse moleque... Tinha um jogo para os 21 que estava em campo e outro jogo quando ele recebia a bola. Jogou de novo uma grande partida. Cara, e ele a gente tá numa falava velocidade. Tá demais. A gente falava há pouco tempo atrás aqui de Estevão dependência do Palmeiras. Já tá virando uma Alan dependência. Só não é Alan dependência porque ele não é tão artilheiro. Essa foi a melhor chance do Palmeiras, o rebote do Rafael Veiga no chute do Alan. Porque assim, ó, da parte tática, essa linha de 5, de 4 do Vitória, se você vai ficar analisando na maneira e esse só um cara na frente para marcar aqueles 3 zagueiros e o Andrés, né, circulando ali, o Palmeiras estava se encontrando, começando a encontrar. Parece que depois ele se perdeu um pouco, assim, puxa, parece que começou a tomar o caminho errado. Só que a hora que saía as melhores jogadas era do Alan. Então eu tenho que procurar isso. E quando o Palmeiras vinha com 3 jogadores, ele tinha 3-2, ele tinha 4-3, ele tinha sempre uma superioridade aqui desse lado. Só que ele parou, parece que desentendeu essa situação de jogar dessa maneira e acabou depois o Vitória, na verdade, fazendo o que ele queria. Mas fez um jogo confortável, Vitória, né? Se a gente for pensar o que foi o jogo todo, o Palmeiras não empilhou chances, não criou. Mas finalizou teve, muito. né? Finalizou muito. Foram mais de 20 finalizações. Mas as finalizações limpas, claras, vieram mais no final, já com o Gustavo Gomes, inclusive, como... O Gustavo não entrou em nenhum momento como zagueiro, Não, ele já entrou como atacante. Para a bola longa. O que eu acho é que, assim, o Abel pensou um jogo, a minha sensação, e que de fato aconteceu, e que ele não ia entrar quase nunca em organização defensiva. Né? Era um jogo dele tentando construir contra um time que a única coisa que ele ia precisar era conter transição e contra-ataque do Vitória. Então ele montou o time. Bem, né? O time eram os 3 defensores, que eram o Fux, o Murilo e o Mikael, o Andrés Pereira como primeiro homem, Alan e GFT abrindo o campo, Maurício, Veiga, Flaco Lopes e Bruno Rodrigues, os 4 circulando um pouco mais por dentro. Isso fazia com que o Palmeiras chegasse até com 6 homens na frente. O Palmeiras defendia a linha de 3 ou linha de 4. Não existe essa discussão, porque ele não entrava em um sistema defensivo organizado com o Vitória com posse construindo. Esse momento do jogo não acontecia. Né? Então, acontece que quando o Palmeiras chegava com até 6 homens na frente, por vezes ele pesava a linha de 5 do Vitória, às vezes com um jogador a mais. Se os volantes do Palmeiras, ou especialmente o Andrés ou um dos zagueiros, conseguisse atrair Baralhas e o William Oliveira, os volantes do Vitória, tinha espaço e o Palmeiras ia criar uma superioridade ali, insinuou em alguns momentos, embora eles bloqueassem, interceptassem muita bola. Só que muito cedo o Palmeiras tentou começar a chegar na última linha sem passar um pouco pelo meio, sem construir passo a passo o jogo, adiantando muito a bola longa. Passou a cruzar na área e a outra coisa, aconteceu no Maracanã com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras, eu não consigo dissociar as duas atuações. Concordo com o Felipe Luiz, não é questão de atitude, de vontade. Eu acho que às vezes é a concentração, é o cansaço, é o mental. O grande... Muito erro técnico hoje no jogo. Esse é o grande desafio. Pô, tô brigando por títulos num momento que tá difícil. Igual tem gente brigando, infelizmente, para rebaixamento. É momento que você vai te exigir muito mais. Fora que não tinha o seu time titular. E tinha. E você faz 1000 adaptações. Metade do time estava no banco. Vitor Roque só pôde jogar metade do jogo. Sousa não joga. Qualidade você perde, mas você treinou com esses caras essa semana toda. Então você vinha, de repente, quase... Jogou sábado à noite, né? Desconcentração, assim, para alguma coisa, você fala, poxa, eles jogaram realmente. Além de tudo, o Flamengo e Palmeiras enfrentaram times que ficaram os 10 dias e com poucos jogadores. Não treinaram a semana, verdade. Poucos jogadores ausentes, ou nenhum, não sei. Teria que pesquisar. Vamos ouvir os 2 treinadores, então. Abel Ferreira e Jair Ventura falaram e a gente mostra para vocês agora aqui no Troca. Temos que falar das narrativas que se criaram em que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Hoje temos um jogador que é expulso. O Andrés leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros e o Andrés nem toca no jogador. Isto é claro, são factos, ok? No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola porque a bola furou o jogador e o jogador abalroa. E toda a gente disse que é penalti. E mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio. Que o ano passado arbitrou só a final olímpica entre a França e a Espanha. E o que fizeram, meteram a prémio. Meteram a cabeça dele no cepo. O penalti claro que há no Santos a nosso favor, a bola também furou. Foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também. Uma bola furou, mas depois há um contacto. Onde é que está o critério?
Isto é a primeira coisa para falar, para introduzir. Uma é a nossa responsabilidade e a outra é a responsabilidade daquilo que estamos a assistir. Eu não consigo entender como é que o árbitro hoje dá o primeiro amarelo, um lance a nosso favor, estamos em ataque, o Andrés ganha a bola, o jogador vem por trás, leva amarelo, o árbitro não viu, está à frente, o árbitro não viu. Será que também vão pendurar este árbitro? Sabem porquê que o meu Andrés foi expulso? Foi dizer ao árbitro, é ridículo. E tudo o que ele escrever que não seja isto é falso. É ridículo o amarelo que me deste. É ridículo. E o árbitro, segundo amarelo, expulsou. Ponto. Sobre o jogo. 45 minutos demos de avanço ao nosso adversário. Apatia total. Falta de assumir a responsabilidade de rematar, de chutar, de ir contra um. Exemplo, como o Leque de 20 anos faz, temos que fazer os outros, os que estavam à frente. Assumir essa responsabilidade de encarar, ir para cima, arriscar, perder a bola, assumir essa responsabilidade. Foi isso que faltou na segunda parte. Só tocámos para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado. Na segunda parte foi completamente diferente. Criámos oportunidades suficientes e mesmo na primeira parte tivemos uma, Bruno Rodrigues, um lance do Alá em que ele falha no golo. Temos uma clara na primeira parte para fazer. Mas não posso dizer que fizemos uma primeira parte. Não fizemos. Demos 45 minutos de avanço. Fomos passivos. Faltou-nos toda a agressividade ofensiva da nossa equipa. A segunda parte foi completamente diferente. Tivemos Veiga de segunda bola de rebote no goleiro, que o goleiro defendeu. Tivemos o remate do Filipe, tivemos o remate do Andrés, tivemos uma de cabeça do Facundo, enfim. A bola não entrou. O futebol é isto mesmo, temos que aceitar. Agora, da nossa responsabilidade da primeira parte ter sido passiva e para quem quer lutar pelo título muito pouco conseguida, é verdade, não posso dizer outra coisa a não ser dessa parte da nossa responsabilidade, não fizemos uma boa primeira parte. Só para dizer, o Abel tem razão no cartão amarelo pro Andrés, foi um absurdo. Foi um absurdo, uma simulação do jogador do Vitória. E o Andrés acabou levando o primeiro cartão amarelo do jogo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do troca de passe. E sim, cara, a Globo não tem jeito. E ela concorda com tudo praticamente que a arbitragem marca pro Flamengo. E o PC, mais uma vez, concorda com não marcação de pênalti para o nosso Verdão. Cara, tá mais do que declarado, né? Que a arbitragem marca tudo para o Flamengo e não está marcando agora nada para o Palmeiras. O Abel falou muito bem, desde aquele choque rei, que realmente há muitos críticos, mas foi pênalti do Alan, tá? Só que é o mesmo critério no jogo do Santos. Foi pênalti no Maurício. Para quem reclamou que foi pênalti lá, agora o lance com o Maurício foi o quê? Pênalti. Só que, cara, depois disso tudo, criou-se essa narrativa que o Palmeiras estava sendo muito beneficiado. Só que todos os times, às vezes, são beneficiados pela arbitragem por erros. Agora, ficou marcado isso, essa narrativa, e agora os juízes não dão mais nada pro Palmeiras. E aí ele dá um amarelo pro Andréas, sem ter feito nada, ele não encostou no jogador. E aí você vê o Felipe Diniz ali concordando com o Abel, nem encostou no jogador do Vitória, e o jogador do Vitória faz aquela simulação e ele dá o primeiro amarelo. O Andréas deu mole em falar com ele. Cara, todos os jogadores vão e conversam com o árbitro. Agora ele falar que é ridículo a aplicação do cartão, sendo que ele nem encostou no jogador, aí o cara vai lá e expulsa o Andréas. Tá escancarado que eles querem prejudicar cada vez mais o Palmeiras, punindo o Andréas, deixando ele fora do próximo jogo, e ainda mais não dando um pênalti claríssimo, cara. Ai, pegou no ombro. Ali, cara, não mostra que pegou no ombro, não, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pegou no muque aqui, como diz o Felipe Diniz.
Mesma coisa que aconteceu no jogo do Flamengo, mas foi marcado pênalti, o VAR chamou. Mesma coisa no jogo do Palmeiras, nada foi marcado. Então, assim, hoje a gente está com 2 pontos de diferença para o Flamengo, mas do jeito que anda, a arbitragem sempre prejudicando o Palmeiras e ajudando o Flamengo, por mais que a gente faça e melhore, a gente sabe que não jogou um bom futebol, mas como o Mansur falou, é um time cansado, essa data FIFA atrapalhou demais os treinamentos. Não, teoricamente não teria jogo na data FIFA. Teve o jogo contra o Santos. Aí o jogo na sequência depois da data FIFA é um dia depois. Não dá tempo, não existe. Tudo errado. E aí a gente vê realmente o Palmeiras e também o Flamengo, que estão brigando pela liderança, caíram muito de rendimento devido a todos esses jogos com data FIFA, com o desmonte do time para ir para a seleção, num momento importante da temporada para as seleções jogar amistosas, né? Então, assim, tudo bem, o Palmeiras não fez um bom jogo, tá? O segundo tempo melhorou bastante, e isso o Abel falou, né? Que o primeiro tempo só deu os 45 minutos para nada. E no segundo tempo teve algumas oportunidades, mas o goleiro também tirou muito. Mas fato é que, mais uma vez, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, sim. E do jeito que está acontecendo, está escancarado cada dia mais que eles querem dar, sim, esse título para o Flamengo. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente traz um corte para você tá atualizado sobre tudo que está acontecendo na sociedade esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se puder, dar aquele hype, ajuda demais o meu trabalho. Como eu falei, fico o dia inteiro aqui procurando matérias, informações do nosso Palmeiras para trazer aqui para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.